Olá, professores, vamos lá para mais uma aula bem filosófica hoje sobre concepção de sociedade, homem e educação. Separei um artigo aqui, que eu acho que vai nos ajudar a relembrar aí, né, essas concepções que vão ser cobradas na nossa prova. Então, vamos lá. Esse artigo é de Cristiane de Oliveira, tá? Educação. O homem que se educa o outro, e sociedade, o homem, ser social, que fala e se comunica, andam de mão dadas e até é difícil distinguir quem influencia quem. No homem, no entanto, é visto de maneiras diferentes nessas duas dimensões, desde a Grécia Antiga, com os filósofos clássicos, até o Renascimento com Maquiavel. Então, o que ele está dizendo aqui no primeiro parágrafo? Educação, né, e sociedade são conceitos que estão diretamente relacionados com a existência do ser humano, né? A educação relacionada com o homem como um ser que educa, né, o outro e se educa, e a sociedade é essa constituição humana, né, que existe entre os seres humanos, né, que se unem, que se comunicam, que têm interesses comuns, interesses divergentes, enfim, né? Então, essa é a ideia de sociedade e de educação que estão diretamente difundidas com a concepção de homem, tá? Atenas vivia num momento de transição entre uma educação voltada para a guerra e uma Atenas construindo uma democracia. Diante desse panorama, encontramos dois processos educativos, um seguindo o modelo do guerreiro e outro despontando do cidadão que participa do ágora. Aqui teremos o guerreiro transformado, ou seja, o modelo, a compreensão, a concepção de homem começa a mudar. Protágoras e Sócrates vivem nesse contexto novo, porém ambos pensam na educação de maneiras diferentes. Protágoras, que é um dos representantes dos sofistas, não se preocupam com o conhecimento e querem moldar todas as pessoas no mesmo plano. Demonstram um relativismo criativo, onde o conhecimento não é contemplado, pois não há compromisso com o saber, e sim com a arte de falar, de vencer pelo argumento. Já Sócrates, por sua vez, preocupa-se com o conhecimento e com o que possibilita a ação, ou seja, saber e fazer prático, coerente. Então, aqui algumas concepções de homem que foram constituídas aí ao longo da humanidade, né, por meio da filosofia. Aristóteles vem em seguida com a palavra-chave, felicidade, isto é, a vocação do homem é ser feliz. Porém, esta felicidade se encontra na sociedade. É a identidade tendo um senso de pertencimento, ou seja, o ideal da felicidade está ligado ao homem como espécie ligada a esse todo. A felicidade pode até passar pela individualidade, mas o foco é o todo. A referência é a sociedade e a educação volta-se para a formação deste homem, administrada pelo Estado, que é o todo. Ainda em Atenas, o assegurar a felicidade é presente na concepção deste homem. Cosmopolita, Atenas supera a visão de localizada e passa também por um momento de transição, onde o pensamento grego possui influência romana, ou seja, uma fragmentação em termos de conhecimento. Os estoicos surgem neste contexto, focando o homem moral e ético com a ação do pensar para a prática. O homem tem como objetivo firmar virtudes e assegurar a felicidade, pois uma vez conquistada a virtude, ele é feliz e não se deixa levar pelas paixões, ou seja, livre de qualquer perturbação, tranquilidade de alma e independência interior. Para os estoicos, há a concepção de um homem universal, que, segundo eles, é uma questão natural. O homem medieval é o motor do conhecimento, isto é ele que conhece, busca informação, procurando saber e ser influenciado. Ele é o centro e todo o seu caminho é determinante porque é necessário algo mais. É ele que olha para o alto. O caminho filosófico não é suficiente para chegar a Deus, pois para Santo Agostinho, o espírito se revela ao homem. A virtude da caridade mantém o homem numa reta ordem, ou seja, esta prática é fundamental e há uma relação de reciprocidade, pois com Deus mantém uma relação sem anulação. Santo Tomás é mais racional. O homem precisa aprimorar sua maneira de ver as coisas, pois tudo está nele. Se o raciocínio do homem o faz afastar-se da verdade, é sinal que algo está errado com a razão, pois há uma referência a alcançar.
No Renascimento há uma ruptura, pois o homem não viabiliza a elevação individual, ou seja, a concepção de homem mudou-se completamente. Aqui ele é mau por natureza, e sua moral é relativa e pragmática. Sua ação visa o fim sem pensar nos meios, ou seja, é uma questão prática de resultado. Se antes existia uma moral normativa, aqui acontece o contrário, pois o homem do Renascimento deve separar a moral particular da moral política e pública. A educação é voltada a esse fim, e há toda uma conjectura social também. E hoje, embora possam perceber que 95% dos pensamentos odiernos, formulados pela nossa sociedade, pelos intelectuais, são frutos de pensamentos de outrora, problemas que já foram tratados em diferentes épocas voltam a ser tratados em nossa sociedade atual, mostrando que esses conteúdos possuem excelência muito humana para ser entendido pelo ser humano. Ainda assim, a concepção do homem sempre anda lado a lado com a educação, como meio e meta, e a sociedade apontando um homem idealizado. Então, resumindo, ele fez aqui todo um caminho pela história da filosofia, as concepções filosóficas que foram sendo pensadas e constituídas ao longo do tempo para definir o homem, a sua atuação na sociedade, e o quanto a educação ela sofre influência a partir da relação do homem com essa sociedade. Então, educação, homem e sociedade são três conceitos que se unem, e que um depende do outro para sobreviver, sendo que o homem é o ponto central, porque a partir do homem que surge tanto a ideia de educação, que é o quê? Perpetuar esse conhecimento que foi construído historicamente pela humanidade, e o homem, por meio do homem, que existe sociedade, O homem é um ser social que convive em sociedade, certo? Então, esse tópico tranquilo é um tópico mais filosófico, mas que vale a pena aí anotar, fazer as relações, fazer os seus mapas mentais com esses conceitos. Muito bem, então, qualquer dúvida, deixem na sala de aula ou no nosso grupo de WhatsApp e até a próxima aula.